Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. É um imenso prazer estar falando aqui mais uma vez com vocês no canal Reinaremos com Yeshua, tá? E que a graça de nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre todos vós, tá? Eu tenho andado sumido, mas estou de volta com um grande testemunho para edificar a sua fé. Então, queridos irmãos, antes de falar do testemunho, eu peço que os irmãos abram comigo em Marcos capítulo 16, verso 15, que vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aos céus e se assentou à direita do Pai. Então, no contexto desse texto, o Senhor Jesus, ele faz uma aparição, né, após a ressurreição. Então, queridos irmãos, eu tive um testemunho tão grande, a minha ida lá para a tribo indígena, no pau-brasil, no estado da Bahia. E o Senhor fez grandes coisas lá. E antes de nós entrarmos nessa tribo, tivemos uma sensação que poderíamos morrer por causa do Evangelho. Porque nessa tribo, chamada de Águas Vermelhas, na Bahia, morreram pastores que pregaram o Evangelho lá, morreram queimados, porque pregaram a palavra de Deus. E existe um pastor, amigo nosso, que está lá, trabalhando 3 anos nessa obra. Não vou citar nome de denominação, mas eu trago algo muito triste. Esse pastor foi enviado como missionário para essa tribo indígena, e depois de 3 anos a igreja disse que não queria mais ajudar, achou que o custo era alto e não era alto, mas abandonou o pastor. Esse pastor, como verdadeiramente tem um Espírito de Deus, e ele tinha um salário muito alto, porque tinha um emprego bom, ele poderia fazer o quê? A igreja me abandonou aqui, eu vou abandonar esses índios, eu vou voltar para o Rio trabalhar no meu emprego. Mas não. Ele larga o emprego e vive da obra, passando necessidade. Foi abandonado pela igreja. É o que nós temos visto. Jesus Cristo disse, né, a palavra de Deus: se eu voltar, acharei fé na terra? Jesus Cristo predisse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriarão. Estamos nesse tempo. Depois que Jesus foi à cruz, aí a sua ressurreição começou, meu filho. As dores de parto, nós já vivenciamos isso. Hoje é muito difícil você achar pessoas de Deus. Hoje a religiosidade está grande nas denominações. Sem generalizar, que não são todas, tá? Hoje as pessoas querem só cumprir tabela, querem se aparecer. É por isso que eu tenho sumido muito do canal, porque eu não estou aqui no canal para se aparecer, porque meu canal tem 2.000 e poucos inscritos. Se eu quisesse monetizar o canal, eu tinha monetizado. Até agora eu não monetizei, porque o foco do canal não é ganhar dinheiro daqui do canal. Porque tem outros canais, sem ser da Palavra de Deus, que eu uso para mim trabalhar. Entendeu? E eu estou sumido porque eu estou fazendo a obra de Deus. Porque, como eu sempre tenho falado para vocês, só YouTube não é obra de Deus. Ela é uma ferramenta muito boa para a obra de Deus, ela é. Mas ela não é o todo. E esse pastor, meu Deus, deu a sua vida por essas ovelhas. E ainda cercado por caciques
bruxos que disseram que ele entrou, mas não vai sair vivo. Tendo uma luta espiritual que você nem imagina e que você, por falta de fé, por falta de não ver isso, vai descrer por muita coisa que ele falou. De você ver demônios visíveis trabalhando ali, porque ali existe uma atmosfera pesada por causa da bruxaria. O pastor foi abandonado por uma igreja que prega o amor de Jesus. O reino de Deus é esse. Pregar que o Filho de Deus deu a sua vida de tal maneira por toda a humanidade. Mas aqueles que se dizem igreja não têm mais o amor pelas almas e abandonaram o pastor lá. Deixaram ele na escassez. E ele, que tem um verdadeiro amor de Cristo, não abandonou aqueles índios, passando por perseguições, risco de morte. Está lá. E a nossa equipe de missão, de várias denominações, porque nós somos um só corpo, denominação não é corpo de Cristo. Igreja não é o templo de 4 paredes, nem sua denominação, nem sua placa, mas sim as pessoas que se juntaram. Foi um trabalho muito lindo e entendemos isso. E quando chegamos lá, tivemos um apelo, um choro de um pastor gemendo. O pastor gemeu por socorro. E ele disse essas palavras: eu fui abandonado por uma igreja, deixei meu emprego por causa dessas almas e estou passando fome. Eu estou lutando por essas almas. Nenhuma igreja me ajuda, eles vêm aqui, trazem uma comida, mas não trazem o alimento. Eles não trazem o alimento, eles não provam o amor de Jesus. Ele até traz a palavra, mas o alimento, a prova de que você está vivendo isso, eles não demonstram, porque eles vão uma vez e nunca mais voltam. Eu estou abandonado. Ele clamou por socorro, ele disse: as igrejas estão preocupadas com suas denominações em deixar o templo mais bonito, rico, né? Com os melhores equipamentos de instrumento, de som, com as melhores cadeiras, com ar-condicionado dos melhores, uma igreja milionária. Pastor preocupado com dízimo para viver de dízimo. Mas não está preocupado com almas. Quantas igrejas ricas poderiam ajudar e abandonar esse pastor? Ele gemeu. Você sabe o que é gemer? A alma pedindo socorro, meus irmãos. Foi algo muito emocionante. E nós entendemos, aqui do Rio de Janeiro, que não podemos ser religiosos. Não podemos ser como esses que se dizem de Deus, ajudam uma vez e abandonam, porque querem cumprir tabelas. Sabe como eles estão? Como Caim. Fazem sacrifícios a Deus, entrega ali, mas Deus não recebe, porque virou ritual, porque é algo normal para eles, não agradou a Deus como Abel agradou a Deus. Nós devemos ser uma religião, como Tiago diz, pura e imaculada. É a religião que o Deus Pai aceita, que visita órfãos e viúvas em suas tribulações e que se afasta da corrupção deste mundo. Hoje em dia está muito complicado ver uma igreja verdadeiramente de Deus, porque hoje as pessoas dizem que a igreja que está cheia de Deus é porque está cheio de membros, a igreja é rica. E isso não é evidência que a igreja é cheia de Deus. Um templo cheio, milhões de pessoas e um templo lindo, isso não quer dizer que vocês são de Deus. E esse pastor passando um sufoco lá. E entendemos isso. Quando entendemos isso, a gente conversamos lá. Mas vou deixar para o final qual foi a nossa resposta para esse pastor. Enfim, antes dele ter falado isso, esse gemido, nós fomos com uma caravana com 50 pessoas. Fomos no ônibus, um dia de viagem, né? Foi muito longo. E quando chegamos ali para entrar na tribo Pataxó, nas Águas Vermelhas, esse pastor, ele entrou dentro do ônibus e ficou quase 45 minutos ministrando, porque houve uma resistência dos caciques bruxos para não deixar a gente entrar.
E nós já sabíamos, e ele repetiu lá, que muitos morreram por causa do evangelho. Um pastor morreu queimado por pregar a palavra de Deus. Porque os índios entendem que a gente está levando Jesus e vai acabar com a tribo deles. Eles pensam que nós vamos acabar com a cultura deles, mas não é isso. Nós só vamos levar Jesus para complementar. Nós não queremos acabar com a cultura deles. E outra coisa, esses pastores que morreram lá, queimados, muitos desses que têm morrido é porque têm sido religiosos. Porque chegando lá, tu vai para o inferno porque tu é índio. É assim que tu quer pregar a palavra de Deus? Cadê o amor de Jesus em você? Jesus se assentou com muitos ímpios e sempre foi amoroso para que possa ganhar essas almas. Não é chegar lá, tu vai chegar numa cultura e tu vai massacrar a cultura. É claro que teve pastor com certeza que morreu por pregar a verdade também. Mas tem uns que morrem de bobeira. Já chega detonando os índios porque eles andam pelados, vai pro inferno. São religiosos. Existem muitos ultrapentecostais assim. Conheço muitos que acham que são seres de Deus, estão fora da visão do reino. Enfim, a gente já entrando pensando, se eu morrer, eu vou morrer por causa de Cristo. Porque nós vamos ser diferentes, nós vamos demonstrar o amor. Irmãos, e ele falou, olha, não brinque com muitas coisas, porque qualquer brincadeira você magoa índios. O pastor falou muitas coisas, nos deu um direcionamento, a gente fomos com o Espírito Santo, direção. Chegamos lá, claro, muitos índios pé atrás, mas fomos bem recebidos. Meus queridos, demonstramos o amor de Jesus, abraço, carinho, levamos, gente, muita cesta básica, 60 cesta básica, se não me engano, muita roupa, muita coisa levamos. E não só levamos isso, não, levamos alimento. O alimento da vida. E o principal, vivemos isso. Demonstramos para eles. Demonstramos para eles o amor de Jesus. Ganhamos muitas almas no penúltimo dia. Vários índios, não são poucos não, que se converteram ao Evangelho, ao reino de Deus que é puro e simples. A multidão, lá em João, quando estava se alimentando do alimento que perece, Jesus disse, não buscar o alimento que perece, mas o alimento imperecível. E ele estava falando do seu reino. E a multidão perguntou, Senhor, como é que eu posso conhecer o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é este, que criais naquele que o Pai enviou. Oh, que maravilha, amados irmãos. É puro e simples. Todos nós que somos filhos de Deus podemos pregar esse evangelho puro e simples. E alcançamos muitas almas, não foram poucas não, muitos índios, muitos se converteram. Por quê? Demonstraram o amor de Jesus. Nunca houve tal conversão naquele lugar com igrejas que foram lá. Porque levaram o alimento que perece, levaram até o alimento da vida, mas não demonstraram o amor de Jesus. E aí? Aconteceu muitas coisas. Cultuamos com eles, né? Eles mostraram a cultura deles, foi tão lindo as danças deles. E esse pastor, por isso que eu li esse texto de Marcos, para mostrar uma coisa aqui que está dentro desse contexto, tanto do ID que já está mostrando aqui. O pastor, depois de estar com a gente aí, já tinha conversado bastante, o pastor de lá, né, que está cuidando dessa tribo, ele resolveu ir no banheiro. E quando ele foi no banheiro, a descarga não estava querendo pegar. O banheiro lá é precário. Pô, dá até pena, né? O banheiro daquele lugar lá no lugar isolado, né? Ele foi meter a mão na descarga. E o que aconteceu? Que ele foi meter a mão naquele buraco para ver porque não tava, ele queria consertar. Veio uma aranha venenosa, picou ele. Aí entrou o desespero dos índios, do cacique e de nós, que sabíamos que aquela aranha, até esqueci o nome da aranha agora, a aranha era venenosa, ele podia morrer rapidamente. Ao cacique
E os índios, leva o pastor para o hospital, senão ele vai morrer. E sabe o que o pastor falou? Não vai acontecer nada comigo, eu estou fazendo a obra de Deus. Isso é muito forte. O pastor estava dando a sua vida, ele abriu mão de tudo para dar a sua vida pelas almas. E ele teve convicção que não ia morrer. Estava lá feliz, pulando, dançando, pregando, falando do Evangelho de Deus, nos apresentando os índios. E não aconteceu nada com ele mesmo. Pô, os índios, o cacique sabia que daria ruim ali. Mas a fé dele é tão grande na palavra de Deus que nada aconteceu. Como Marcos diz. Marcos vai dizer assim: pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Ele não pegou numa serpente, mas ele tocou em algo mortífero. Aquela serpente tocou nele, sem ele ter visto. Era para ter morrido, mas ele tinha fé. Porque esses sinais seguirão os que crerem. E ele creu que nada ia acontecer porque ele estava ali fazendo a obra de Deus. E nada aconteceu. E muitas pessoas ficam dizendo que esses sinais que aconteciam ali, que seguiam os discípulos, se cessaram. Se cessaram nada. É você que está na religiosidade, não abre o seu coração para o Espírito Santo por completo. Nada acontece na sua vida. É porque você não deixa o Espírito Santo agir de forma como agiu com aquele discípulo. Porque você é religioso, estuda tanto, coisas teológicas, que é filosofia, não tem nada a ver com a palavra, que acaba morrendo na fé e descrê do que está escrito, porque esses sinais não se cessaram. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei. Isso é muito forte. E aquilo aumentou minha fé na hora. Eu falei, nossa, que isso? Isso é maravilhoso, isso é um testemunho tremendo da obra de Deus. Aí aqueles índios que nunca viram um violão na vida, cheio de pena, eu levei meu violão, toquei com eles, pegaram meu violão, adotaram o violão, ficou o dia inteiro, até tirei foto, coisa linda, emocionante, me amaram tanto essa igreja que foi. Eles disseram assim, antes de ir embora, por favor, não vá embora não deixa de voltar aqui não, porque só vocês mostraram o amor. Agora eu sei o que é Jesus. Tinha crianças querendo ir embora comigo, choraram. Os índios pedindo para voltar, né? E falando, me leva junto. Nossa, vocês são muito diferentes. Nós não fomos lá para se amostrar. Nós não fomos lá para cumprir tabela. E quando tinha alguém no meio da gente fora da visão, exortação. A gente puxava a orelha. Porque o foco ali é demonstrar o amor de Jesus. Levar o Evangelho. Sempre tem um no meio que dá lugar à carne, dá lugar a falácias, que dá lugar ao maligno. Mas graças a Deus que nós estávamos lá para repreender esse tipo de pessoa. E outra coisa tão linda. Pessoas de outras denominações, pastoras estavam conosco. Eu não concordo com pastora na congregação que a gente tem uma doutrina diferente das outras, mas eu respeito elas. São mulheres de Deus. E eu aceito elas como mulheres de Deus, que está fazendo a obra de Deus, como muitos. Não aceito o pastor e lá ficar condenando a mulher. Fazendo mais do que você que não faz nada pela obra de Deus, rapaz. Faz nada pela obra de Deus, quer condenar os outros. Outra coisa linda que esse pastor falou. Pessoas que moram a 5 morros, a 4 morros daquela igrejinha que tem lá no meio do nada. Fazem viagem de 6 a 5 horas. Umas pessoas de idade botando os filhos, né, na carcunda, nas costas, e subindo 6 morros, né, durante as 5 horas de viagem, outras 3 horas de viagem, cavalgando no cavalo, no meio de mata cheio de cobra, cheio até de índios aí maldosos, né, onças, que lá falaram que existe um tipo de onça lá que de vez em quando aparece, e às vezes você
não quer congregar. Olha que vergonha para você que não quer congregar. Aí fica botando culpa em denominação, que é isso, é aquilo, aquele sistema. E nem se reúne com ninguém, nem em casa, em lugar nenhum, que é dono da palavra. Eu vejo muitos na internet, no Facebook então, quer dar sermão em pastor. Está longe da presença de Deus, quer dar sermão em pastor. Faz nada pela obra de Deus, nada. Estuda a palavra, mas não vive ela. Quer criticar pastor, quer criticar missionário, quer criticar a igreja, aqueles que congregam. Não faz nada, é um bastardo. Não faz nada pela obra de Deus. Você precisa se converter, você também se tornou religioso. Você também criou a sua doutrina, você criou a sua matriz. Eu me afastei de gentes assim. Eu quero estar com pessoas que fazem verdadeiramente a obra de Deus. É por isso que eu não fico muito na internet. Eu não fico muito fazendo vídeos, só no canal de trabalho, porque eu tenho que trabalhar e ganhar. Mas a obra de Deus é aqui, ó, com pessoas. E eu tenho uma igreja maravilhosa. São poucas pessoas, mas vou te falar. Pessoas que dão valor a isso aqui. Elas sugam essa palavra. São pessoas que não estão mais no leitinho, não. São pessoas que estão comendo alimento sólido. Porque eu estou entrando em grego e hebraico para eles, porque eles têm sede de entender tudo isso. Quando tem um estudo sobre a divindade de Jesus, eu trago aqui para provar para eles, eles comem e se alimentam disso. É uma igreja que me ajudou a ir para a tribo indígena e me ajuda, porque uma igreja, eu sempre falo, uma igreja que se diz igreja de Deus e não tem uma visão missionária, não ajuda, ela não é de Deus não, cara. Ela está perdida. Uma igreja, quando ela se estabelece, ela é visão de missões. Não estou falando de igreja de quatro paredes, não, estou falando de pessoas. Porque Jesus não vai arrebatar quatro paredes, denominações, não. Igreja não é essas quatro paredes aqui, não. É eu e você. Eclésia, né? Como no grego está dizendo. Ek, para fora. Clésia, chamados. Está no plural. Igreja não é uma pessoa. São várias pessoas. Como o Eterno disse, onde tiver reunido 2 ou 3 eu farei presente. Então está no plural. 2 ou 3 para cima, Deus já se faz presente. A igreja é composta de pessoas. Você não é igreja sozinho. Deixa de ser uma pessoa que não congrega. Eu não vou dizer desigrejado, porque essa palavra não existe. Mas congregue, meu irmão. Não importa se seja na casa, se seja no deserto, seja no monte, debaixo de uma ponte. Congregue, reúne-se como igreja. E ajude, faça missões, mas não faça para se aparecer. Faça com o amor de Jesus, sendo uma religião pura e imaculada. Porque só assim Deus, o Pai, aceita. Gente, levamos alimento para aqueles pessoal. 2 alimentos, perecível e imperecível. E demonstramos o verdadeiro amor de Jesus. Em muitas igrejas que foram lá não fizeram nada, agora eu vou te falar. Nós conversamos com os caciques e eu bato palma para o pastor Romero, que está nesse trabalho. É um homem de Deus que eu conheço há muito tempo, tenho um grande carinho e respeito. Que amor pelas almas ele tem, meu querido. Você não sabe o quanto amor pelas almas esse homem tem. Além de ter um entendimento bíblico muito grande, ele também tem um amor pelas almas muito grande. E esse amor muitas vezes me constrange e me ensina. Eu aprendo muito com esse pastor. Ele não pede para falar dele, ele não gosta nem de se aparecer. Ele não gosta de se aparecer. É um homem muito humilde que quer ficar fora dos holofotes. Nossa, isso me emociona demais. Um pastor de Deus que vai ter muito galardão quando o Senhor voltar. Você pode ter certeza disso. Eu tenho a plena certeza disso. Que amor pelas almas. Ele não só ajuda ali, não. Ele ajuda a casa de recuperação, orfanato. Ele ajuda muitas pessoas por fora. Fora de ser... Ele é carpinteiro, igual Jesus foi. Tremendo. O homem é 10, cara. É 1000 na realidade. E, meus irmãos, nós conversamos ali, o pastor conversou, vamos estar sempre com esses índios.
Vamos em janeiro lá, ficar, se não me engano, 3 semanas, 2. Vamos fazer um lugar ali, né, onde o cacique nos cedeu. É deles, não é nosso, mas nós vamos fazer para eles. Área de alimentação, né, cozinha, dormitório, área de culto. Vamos fazer algo de qualidade. O pastor já conseguiu muito dinheiro e nós estaremos indo lá em janeiro fazer. Para em abril, irmos com uma caravana enorme, com 2 a 4 ônibus, para voltarmos lá e cultuarmos e ganhar mais índios e chegar até esses índios bruxos e ganhar eles para Jesus. Nós não queremos só ir e não fazer nada, nós queremos ir e fazer. É isso que a igreja tem deixado de fazer, tem ido, mas não tem mostrado a diferença, não tem mostrado o brilho do Espírito Santo, só tem sido uma religião que tem sido em vão, como o Tiago diz, que vai e não sai nenhuma virtude dela, nenhuma virtude sai, nem algo extraordinário, nenhum milagre sai dela, não faz nada. É como outras religiões, me desculpe, que eu vou citar aqui, candomblé, espíritas, que vão lá, mas não tem Cristo. Nós temos, nós não só levamos alimento que perece, porque essas levam também. Muitas religiões pagãs, seitas. Nós somos superiores, porque não que eu sou superior a eles, mas a palavra de Deus, Jesus é superior, me entenda. Nós temos a palavra de Deus. Nós não só levamos, como eles levam o alimento que perece, mas nós levamos o alimento que não perece, o pão da vida que é Cristo. Nós podemos fazer muito mais porque nós temos Cristo Jesus. Mas muitas das vezes deixamos de fazer por causa da religiosidade. E achamos que o pouco que fazemos é muito. Sai fora dessa. Satanás está te enganando. Você engana a si mesmo. Jesus Cristo disse, né, através de João, o Espírito Santo falando, né, assim como Cristo morreu por todos, deu sua vida, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você tem feito isso? Nem por nosso irmão tem dado a vida que vai dar vida para quem não conhece? Tem muito assim. Mude, meu irmão. Mude, porque eu era assim e mudei. Precisamos ter um encontro verdadeiramente com Deus. E passamos por momentos que pensamos, caraca, a gente pode morrer aqui dentro. Mesmo assim, felizes e confiantes, alegres, que nós saímos dali com um grande testemunho. Gente, foi muita coisa que aconteceu maravilhosa. Deus falou em cada serra naquele lugar. Foi maravilhoso. Vamos fazer uma sede lá. Não uma igreja, não. É um local que nós vamos estar dando ajuda. Tem pessoas que estavam conosco lá, vão ajudar a fazer horta para eles. Vão ajudar eles a crescer. Depois que eles crescerem, nós vamos partir para outro lugar que não tem condições, mas não vamos deixar de visitar eles. Nós vamos ajudar eles a se levantar, para eles viverem com suas próprias mãos, mas vamos sempre estar lá. Depois vamos ajudar a outras também que não conseguem se levantar, não têm conseguido, e vamos levar Jesus para ajudar eles. Eu saí dali, mais uma vez edificado pela palavra de Deus, pelo esse testemunho. Esse pastor fazendo um ID, abriu mão da sua vida demonstrando um amor de verdade. Será que você faria isso? Será que você faria isso? Pense nisso. Eu me policio todos os dias e você? Se policie com esse vídeo. Não acho que eu estou te chamando a atenção, te esculachando, não. Eu me policiei. E era para me ter feito esse vídeo há muito tempo. É maravilhoso o que Deus tem feito. E vou te dizer uma coisa. Eu sofri um ataque no serviço do meu pai por causa dessa obra. O espírito maligno me perturbou, me atacou a olho nu. De repente você não pode acreditar, achando que é uma mentira, porque muitas pessoas por falta de fé, porque nunca viu. Fui atacado por um espírito que se transfigurou na forma da minha esposa. E aonde eu trabalhei, tirando as férias do meu pai,
Era um antigo candomblé dentro de um condomínio. O inimigo me perturbou ali. Mas eu consegui repreender em nome de Jesus. E aquilo sumiu como uma nuvem preta para o alto. E depois conversei com o pastor da tribo. Ele disse: "Jessé, aqui é normal acontecer isso. É porque você mexeu com o inferno. Satanás não está satisfeito porque você mexeu com o inferno. Você não veio aqui se aparecer. Você não veio aqui cumprir a tabela como religioso. Mas você veio fazer a diferença. Ninguém sai da Bahia, do Rio para a Bahia para se aparecer. Claro que existem pessoas que fazem isso. Poxa, eu abri mão do meu lazer de estar com a minha família. Eu ia fazer muita coisa nesse dia. Eu poderia estar no shopping, no cinema, em muitos locais, e não estava. Estava lá com aquele pessoal fazendo a obra de Deus. Gente, foi muito maravilhoso estar com aquele pessoal. Gente, muito maravilhoso. Subimos serras, levando cestas básicas nas costas. Foi doloroso, porque subimos montanhas. Em cada casa dos índios era uma emoção. Jesus falava de uma forma tremenda, levamos violão, cantamos louvores. Gente, Deus trabalhou de uma forma sensacional. Era toda hora chorando pela obra de Deus. Porque Deus fez algo magnífico. Foi muitas almas, hein? E Deus vai ganhar muito mais, porque nós estabelecemos lá a primeira igreja. E eu vou te falar, qual o nome da igreja, você pode perguntar. Não estão falando de placa nem de denominação. São pessoas de várias denominações ajudando. Graças a Deus que usou o pastor Romero. A igreja de Deus é o corpo de Cristo que está lá. E nós estabelecemos, lá, e vamos estar ajudando eles. E que esse testemunho edifique a sua fé, que você possa se policiar, que você possa fazer mais pela obra de Deus, tirar a religiosidade. Sabe por quê? Eu estudo muito isso aqui. Muito, eu como muito isso aqui. Muita teologia, muito estudo bíblico, mas eu não deixo que a teologia moderna me corrompa. Porque hoje há muitas filosofias dentro da teologia que não tem nada a ver com isso. Muitos professores de teologia, quando você entra, eles estão desmerecendo a palavra de Deus. Você sabia disso? Eles estão descartando a palavra de Deus. Você sabia disso quando você vai estudar teologia? Eu sigo a revelação e não a teologia. E quando se tornamos religiosos, eu sou teólogo, eu sou isso e aquilo, a nossa fé morre. Quando nós se achamos o tal e achamos que nós já estamos fazendo tudo pelas pessoas. Eu vejo muitas pessoas inteligentes na doutrina, entendem, têm um conhecimento muito alto, mas não fazem nada para ninguém. Aí querem dar sermão para as pessoas. Fazem nada, não movem um dedo. É avarento. Mas vamos mudar isso. Não vão ser todos. O pouco que fazer vai fazer a diferença. Seja luz nessa terra. Você tem um brilho de Deus. Faça a diferença. Que Deus abençoe, meus irmãos. Em breve eu volto com mais vídeos, com mais testemunho. Esse vídeo vai para o quadro de testemunho na playlist do canal. Compartilhe com seus amigos este canal, esse testemunho, com amigos e familiares. Ore por mim, muito, porque eu estarei voltando para lá. Essa virada do ano estarei indo para a igreja do pastor Filipe Moraes em Minas, falar sobre este testemunho. Que possa edificar a sua fé em nome de Jesus. Amém.